Opa, olá! O objetivo deste editorial é orientar e esclarecer dúvidas, ou seja, em toda classe existe um profissional equilibrado e outros nem tanto. E no jornalismo não é diferente. Porém, os direitos constitucionais são assegurados. Liberdade de expressão e de criação. Liberdade de acesso às fontes de informação. Garantia de sigilo profissional. Garantia de independência. Participação na orientação do respectivo órgão de informação. Ambos são considerados como direitos fundamentais garantidos pelo artigo 5º de nossa Constituição Federal e pelo TJDFT, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Liberdade de imprensa versus liberdade de expressão. Importa ressaltar que o exercício de ambas as liberdades não é ilimitado. Todo abuso e excesso, especialmente quando verificada a intenção de injuriar, caluniar ou difamar, pode ser punido conforme a legislação civil e penal do país. Então vamos ao assunto. Papo reto. Ou seja, destina-se a analisar a relação entre a qualidade da democracia e as ferramentas comunicacionais utilizadas pelas assessorias de imprensa dos representantes que atuam no poder executivo, no poder legislativo. A análise parte de um dos elementos essenciais para a consolidação de um Estado democrático: o papel da assessoria de imprensa para a participação cidadã e para a prestação de contas. Analisam-se ainda os aspectos importantes da conexão eleitoral presentes no trabalho das mesmas. Para avaliar a importância dessa estrutura de serviço, o estudo e os estudiosos fizeram um levantamento nos gabinetes de Câmara dos Deputados, Câmara de Vereadores e etc., que verificou a quantidade de parlamentares que possuíam assessoria de imprensa e ainda se as mesmas eram realizadas por profissionais especializados, jornalistas. Aliado aos dados, o estudo avaliou a estrutura de duas assessorias de imprensa de parlamentares de diferentes regiões e trajetórias, para então examinar como as ferramentas de trabalho desses profissionais influenciam em uma sociedade democrática de qualidade. Na pesquisa quantitativa, observou que a maioria dos deputados, vereadores, utilizam a assessoria de imprensa em seus mandatos e que as mantém em seu estado de origem, ou seja, na base eleitoral. Já na análise qualitativa, observou-se que há aspectos da conexão eleitoral presentes na rotina de trabalho desses assessores de imprensa e que as mais diferentes formas de divulgação das atividades parlamentares elaborados por estes profissionais contribuem para o aumento da prestação de contas e, consequentemente, para uma democracia de qualidade. A importância da assessoria de comunicação atuante e profissional nas instituições é fundamental. A assessoria de comunicação ou de imprensa é um dos mais importantes segmentos no organograma de toda organização. É a, abre aspas, menina dos olhos, fecha aspas, de qualquer instituição, tanto no Brasil quanto no restante do mundo. E olha que isso faz tempo. Ou seja, ela surgiu nos Estados Unidos e teve o magnata John Rockefeller como um dos seus percursores, carinhosamente conhecida como, abre aspas, ASCOM, fecha aspas, assessoria de comunicação pelos profissionais da comunicação. Essa atividade consiste em fortalecer e divulgar a imagem da democracia, do político, uma marca, produto ou serviço de uma pessoa física ou jurídica por meio dos veículos de comunicação, ou seja, emissoras de TV, rádio, jornais, internet. Nesse contexto, ela estabelece um elo eficaz, uma, abre aspas, interface, fecha aspas, entre o assessorado e a mídia. Para que isso aconteça de maneira eficiente, fazer com que a informação transite nos mais diversos canais com clareza
é um dos principais requisitos. Hoje, com a força das redes sociais, essa responsabilidade recai tanto no profissional produtor de conteúdo, que deve conhecer a fundo o seu cliente, ou seja, o histórico, concorrência, pontos fortes e fracos, quanto no próprio político. No fundo, esse trabalho é um casamento, onde um não vive sem o outro, e a cooperação é fundamental nesse sentido. Cabe aos profissionais da Ascom promover o gerenciamento de crises diante de uma notícia ou evento negativo. O colaborador trabalha para que a imagem do seu assessorado não seja afetada. Essa atividade consiste no esclarecimento de informações distorcidas ou até mesmo de boatos para todos os meios de mídia disponíveis, com emissão de notas ou até mesmo marcação de coletivas em casos mais extremos. Com o advento da internet e suas redes sociais, a informação chega em tempo real em todos os lugares do planeta. Assim, temos que extrair o máximo de todos. E a equipe é formada para que cada grupo trabalhe de forma segmentada, porém em harmonia, afinada, ajustada. Cuidar das ilustrações, ou seja, confecções de cards, fotos e vídeos. Alimentar as redes sociais institucionais, ou seja, com as ilustrações e textos. Cuidar das redes sociais pessoais do político. E, por fim, alimentar o site oficial da instituição. Comunicar é tornar comum, é informar com responsabilidade, é massificar, é levar ao público as ações cotidianas de qualquer instituição, seja pública ou privada, dirimir dúvidas e afirmar intervenções. Ascom, Assessoria de Comunicação, faz o seu papel: espalhar, alastrar, propagar, divulgar as informações de interesse público sobre as ações do Poder Executivo, do Poder Legislativo, os direitos dos cidadãos, serviços e projetos nas diversas áreas de interesse da sociedade. Estimula a sociedade a participar do debate e do aprimoramento das políticas públicas do Estado, do município e etc. Papo reto. E por aqui ficamos.